Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate, a segunda relativa ao Conselho de Vila Franca de Xira. Vamos abordar alguns dos temas que estão relacionados com o Conselho. Vou já começar por apresentar o painel dos nossos comentadores. Do PSD, David Ferreira; da CDU, Regina Janeiro; do PS, o Fernando Paulo Ferreira; e do Bloco de Esquerda, o Rui Perdigão. Aí vamos começar precisamente pelo anúncio que foi feito ontem pelo Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça e que dizem respeito às obras do novo Tribunal do Comércio de Vila Franca de Xira, que vai ser construído nas antigas instalações da Armada, na antiga Escola da Armada, obras que podem avançar já em 2019. E se calhar vou começar pelo Fernando Paulo Ferreira. Relativamente a este anúncio que foi feito ontem, encerra-se assim este processo relativo a este tribunal que a sua localização veio muito a ser falada e finalmente parece que se encerra aqui mais um capítulo? Sim, mais do que um anúncio, foi ontem assinado o protocolo entre a Câmara Municipal e o Ministério da Justiça. E foi um momento particularmente relevante para o Conselho de Vila Franca, não só porque se vai criar condições melhores de funcionamento do Tribunal no Concelho de Vila Franca, mas sobretudo porque com um novo edifício vamos conseguir acolher o Tribunal de Comércio de Lisboa Norte, que há de trazer não só muita atividade jurídica e económica, mas também social para o Concelho de Vila Franca. Isto foi possível, sobretudo porque a Câmara Municipal teve a coragem e a capacidade de pegar num território vasto, que corresponde às instalações da antiga Armada, da Marinha, e este é, digamos, um investimento âncora já a desenvolver naquele espaço e que vai permitir uma dinâmica diferente também ali para a cidade. Acho que foi um momento muito, muito importante para o Concelho de Vila Franca. Acha que o Tribunal poderá também alavancar mais serviços que se instalem ali nos terrenos da antiga Escola da Armada? O que é que... Eu, quanto a isso, não tenho dúvidas. Portanto, a ideia da Câmara Municipal e do Partido Socialista sempre foi conseguir que aquele território se mantivesse nas mãos públicas. Portanto, no caso da mão da Câmara Municipal, que agora há de ter o tempo necessário para projetar, em diálogo quer com as outras forças políticas presentes no município, quer com os cidadãos no geral, um plano de desenvolvimento para aquela zona que há de trazer também muitos privados a quererem investir ali. Uma das soluções que é absolutamente fundamental para respirar, sob o ponto de vista da acessibilidade àquela zona, é o facto de, com a compra deste terreno por parte da Câmara Municipal, ser possível fazer o completamento do nó 2 da autoestrada e, portanto, passará a haver uma saída de quem vem de Lisboa para Vila Franca, e isso beneficia não só as pessoas do Concelho de Vila Franca, mas também, por exemplo, a população que vive ou trabalha em Arruda e que passa a ter também um acesso vindo de Lisboa muito fácil. E, portanto, eu acho que se criam ali bastantes condições para a melhoria da entrada sul da cidade de Vila Franca, para o complexo desportivo que lá está, que hoje é do DV, e, portanto, está ali ainda confinado, e com a abertura daquele espaço vai-se permitir, no fundo, uma progressão urbanística de qualidade entre Vila Franca e Alhandra, ligando, aliás, dois pequenos territórios, o bairro da Mata e o bairro do Paraíso, que sempre foram muito periféricos relativamente à cidade e que passaram agora a fazer parte da grande cidade de Vila Franca. Rui Perdigão, relativamente também a este anúncio, este protocolo que foi assinado ontem, tendo em conta a instalação do Tribunal de Comércio, não sei se quer fazer também algum comentário. Nós consideramos que é importante a vinda dos vários tribunais para a cidade, para o Concelho de Vila Franca de Xira, e também permaneça o Tribunal no centro da cidade, porque é importante que a cidade também, que o Tribunal não deixe de ter um simbolismo, uma representação de um poder, e é importante que o centro da cidade não perca essa representação. Os outros tribunais complementares que irão ser instalados no equipamento na Marinha, achamos importante que regressem, para termos essa competência no nosso município, e entendemos que esse equipamento lá instalado, de facto, sendo um equipamento primário, em termos funcionais numa cidade,
pode ser também o elemento catalisador para permitir o progresso da requalificação daquela área. Todavia, ainda relativamente àquela ocupação, ainda temos, entre nós, ainda persistem algumas dúvidas, porque ainda não sabemos exatamente qual vai ser o modelo, se quisermos chamar assim, de negócio ou de disponibilização daqueles imóveis no mercado por parte da Câmara, porque temos um prédio que é um prédio único, são os terrenos da Marinha, que contém edifícios lá dentro. A Câmara tem edifícios aos quais pretende dar usos, mas não sabemos ainda como é que isso vai ser feito, como é que vai ser fracionado, se vai ser através do loteamento, se vai ser através de frações autónomas. Não sabemos exatamente como é que isso depois vai ser mercado aí em termos imobiliários. David, relativamente também ao Tribunal do Comércio, no mandato passado a vereadora Helena de Jesus foi uma das que mais defendeu e mais questões colocou relativamente ao Tribunal do Comércio. Encerra-se assim um capítulo e começa-se outro, né, que tem a ver com a construção do Tribunal. Que comentário é que também faz esta instalação deste equipamento naquele local? Bem, antes de mais, cumprimentar os ouvintes e os meus colegas aqui no debate, mais um debate da Rádio Iris. Em relação a este tema, é óbvio que para nós é o culminar daquilo que temos vindo a defender. Em relação aqui às escolas da Armada, não foge daquilo que, inclusive daquilo que falámos aqui no último debate, daquilo que tem sido a perspectiva do PSD, neste caso a coligação mais em relação àquele espaço. Eu concordo com o Fernando Paulo quando diz que será, sobretudo, também um investimento âncora, que permitirá aqui um conjunto de outras coisas acontecer naquela zona, e que mais não é do que a prova de que, efetivamente, é possível fazer investimento na cidade de Vila Franca e começar a captar aqui um conjunto de serviços e de comércio. Dizer que em relação à instalação neste caso, do novo Tribunal de Comércio, que estamos a falar de uma obra de 7,7 milhões de euros, que estará concluída a começar em 2019, em 2022, e de uma obra de aproximadamente quase 6 mil metros quadrados, com um edifício com 3 pisos, é uma coisa de alguma envergadura e que traz também alguma responsabilização aqui ao Executivo Camarário de perceber como é que, tendo já este protocolo assinado, como é que vai potenciar tudo o que aí vem ou que poderá vir para aquele espaço. Nomeadamente, e encaixando também naquilo que falaremos, acredito eu, um bocadinho mais à frente, com o Tribunal ali, faz sentido ou não ter o apiadeiro da Quinta das Torres aberto, trazendo aqui a possibilidade de mais transportes públicos e para as pessoas poderem potenciar aquela região. Termino reiterando que mais não é do que a confirmação de que aquilo que nós sempre defendemos acaba por acontecer e de que aquilo que a vereadora Helena de Jesus, no mandato anterior e também já durante este mandato e no programa eleitoral da coligação, acredita que será a base para a potenciação de um espaço entre Alhandra e Vila Franca. A Regina, relativamente também à instalação do Tribunal ali na antiga Marinha. Algumas notas iniciais. A CDU defende o investimento público e o investimento privado no Conselho. E é um tema que também vamos abordar mais à frente, tendo em conta que foi escolhido. Também reafirmamos que defendemos a ligação entre Alhandra e Vila Franca. Também parece-me que quando defendemos esta ligação e o projeto ao boneco que foi apresentado em público, e eu sou vereadora há mais de 4 meses, continuo sem ter acesso ao estudo, claramente incluem os terrenos de cimento. Os terrenos de cimento, que é um problema que não está resolvido, nem perto de estar resolvido. Depois uma quarta nota, que me parece que é significativa, é que o Tribunal é de 64, o nosso atual Tribunal, e portanto quem já teve que ir ao Tribunal, eu fui apenas entregar as listas da CDU, tivemos a verificar nomes debaixo de uma escada na recepção, na mesa de recepção do Tribunal. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas sobre esta questão. Não consigo estar tão confiante nem com o encerrar o processo, nem com o culminar de um processo. E estas duas expressões, eu gostaria de conseguir partilhar este otimismo, mas nós também sabemos que a Câmara de Vila Franca já apresentou diferentes propostas e que até hoje não foi nenhuma aceita. É verdade que a assinatura de um protocolo, já agora, que foi validado apenas pelo Presidente da Câmara, portanto não foi validado pelo órgão Câmara Municipal,
independentemente de nós sabermos que hoje há uma maioria que não foi às urnas, há uma maioria que se fez entre gabinetes e, portanto, passará, mas estava eu a dizer que a assinatura deste protocolo e com os prazos otimistas que o protocolo traz, não é? Portanto, diz claramente que começa em 2019 a construção, em 2020 que começará o seu funcionamento. Esperemos que assim seja, desejamos que assim seja, não esquecendo as outras questões que estão subjacentes, não é? E que também falámos no mandato passado, no debate passado, sobre a alteração ao plano diretor municipal. E, portanto, o desenho que foi apresentado a 3 meses das eleições pressupõe a construção de habitação. Não houve alteração ao PDM e, portanto, como é que esta questão vai acontecer? E depois, naturalmente, que também temos as dúvidas que mostrámos na altura sobre a forma como se adquiriu o terreno. Sem brincar com qualquer tipo de palavras, dizendo o que é verdade. A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira comprou um terreno ao Estado para voltar a dar uma parte do terreno ao Estado. E, portanto, naturalmente que a Câmara de Vila Franca de Xira tem uma situação financeira que se gaba de ser estável. Eu diria que se não der comer aos meus filhos também é estável, mas efetivamente tem uma situação financeira que lhe permite resolver aquilo que entende resolver, nomeadamente financiar indiretamente o Poder Central. Será uma mais-valia para o Conselho, trará ou não investimento, não sei. Há uma outra preocupação que eu acho que nós não podemos deixar de ter em cima da mesa, nem aqui, nem em lado nenhum, que é efetivamente o estado de abandono em que o centro de Vila Franca está sujeito. Na altura, e, portanto, a CDU defendeu alguns serviços da Câmara que passassem para o centro comercial. Neste caso, acha que faria sentido a passagem de alguns destes serviços para estes terrenos da Marinha? Eu creio que aquilo que a CDU tem defendido é as condições em que os trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Franca trabalham, alguns deles, eu acho que valia a pena as pessoas irem visitar alguns serviços. Acho mesmo que valia a pena. E perceberem que, se calhar, há serviços que trabalham para pessoas portadoras de deficiência que as pessoas portadoras de deficiência não podem lá ir. Não cumpre a legislação. Depois, o que a CDU tem uma preocupação central é com o abandono do centro da cidade, a que todos, infelizmente, vamos assistindo. E, portanto, o que a CDU, quando propôs a utilização do centro comercial, o que está a dizer é rentabilize-se os edifícios que existem. Claramente que o centro comercial não permitia ter gabinetes porque é fechado uma parte, não é? Portanto, só em cima é que temos luz natural. Na nossa opinião, daria perfeitamente para ter o tribunal, porque as salas de audiência, como nós sabemos, são fechadas e, portanto, podíamos ter os gabinetes com luz natural. Agora nós vamos, e aliás já apresentámos uma proposta em reunião de Câmara, em que tivemos que fazer algumas assistências, mas parecia-nos o assunto tão importante que, para ser aprovado por unanimidade, fizemos essa assistência, que é estudar todos os edifícios municipais que existem e apresentar um plano estratégico de juntar serviços, de torná-los acessíveis, de diminuir custos, quer em rendas, quer em gasóleo ou gasolina, quer em telefones, de facto temos imensos serviços dispersos e volto a reafirmar o que me parece que é mais importante, que é não respeitam a legislação claramente. Não respeitam, as pessoas não têm condições de trabalho e não respeitam. Claro que defenderemos que seja feito no centro da cidade, que é onde nos parece que devemos continuar a investir. Também outro tema que aqui vem hoje, não quero de adiantar, mas chegaremos a esta necessidade de dar dinâmica aos centros da cidade, que é o que infelizmente não tem acontecido. E, portanto, esta preocupação de a retirada do que quer que seja do centro da cidade, quais são as consequências para o centro da cidade. E o centro da cidade são quem lá vive, mas é também o comércio. Fernando Paulo, ainda relativamente a este assunto, e se faz sentido ou se pode equacionar a passagem de alguns serviços da autarquia para aquele espaço? O Partido Socialista tem andado a estudar várias hipóteses. Desde logo, melhorando estruturalmente as condições de trabalho da Câmara Municipal e as condições de serviço que a Câmara Municipal presta também à população. E isso tem vindo a fazê-lo em todas as infraestruturas da própria Câmara. A reflexão relativamente à unificação, por assim dizer, todos os serviços num único espaço tem prós, tem contras, já tem vindo a ser
discutido esta matéria, uma vez que o facto da Câmara Municipal, no caso da cidade de Vila Franca, estar em diversos locais da cidade, também é positivo para o conjunto do comércio daquelas zonas e, portanto, juntá-las todas num único espaço é bom para quem está ali à volta, é pior para quem deixa de ter esta presença humana tão intensa espalhada pela cidade. Mas eu acho que vale a pena realçar 3 pontos que, dá-me a impressão, reúnem aqui o consenso deste debate. Em primeiro lugar, que a Marinha e o espaço da Marinha constitui uma enorme oportunidade de desenvolvimento para a cidade de Vila Franca. Há que ver exatamente como é que ela será implementada, mas ela é uma enorme oportunidade e, portanto, ainda bem que a Câmara Municipal conseguiu assegurar que aquele terreno fica nas suas mãos, que o protocolo para a construção do novo hospital constitui uma excelente parceria entre o novo Tribunal. Constitui uma excelente parceria Estás a pensar no Hospital Velho, a Câmara Municipal e o Ministério da Justiça. Não é a única, e nós, na Câmara de Vila Franca, temos vindo a fazer parcerias com o Estado para várias coisas. A última tinha sido a PSP, o novo quartel em Vila Franca, mas também os quartéis das PSPs de Alverca e da Póvoa de Santiria são exemplo, como também as escolas EB23. Sabemos que, sob o ponto de vista partidário, nem todas as forças estão de acordo em que os municípios façam colaborações com o Estado. Nós achamos que os municípios devem se colocar ao lado do Estado para a resolução dos problemas das populações e, portanto, temos-lo feito e não tenho dúvidas nenhumas que continuaremos a fazer. E um terceiro aspecto também que me parece de realçar é a capacidade financeira da Câmara Municipal para se balançar por novos investimentos. E, portanto, este é mais um dos investimentos que se tornaram possíveis, fruto de uma gestão que é reconhecidamente uma gestão cuidada. E acho que estes 3 pontos são importantes, porque podemos discordar de um ou outro aspecto, mas o que interessa em termos de fundo, estamos todos de acordo. Vamos passar agora ao tema proposto pelo PSD, pelo David, que tem a ver com a questão do mercado de trabalho e investimento. Já se está aqui a falar um pouco deste investimento, no caso dos terrenos da antiga Marinha. Que tipo de investimento é que o PSD defende para o Conselho? Antes de mais explicar porque é que juntei o mercado de trabalho e investimento. Porque na nossa perspectiva, e na minha perspectiva em particular, uma coisa não existe sem a outra. Seja investimento da parte do Estado, seja investimento da parte dos privados, seja investimento, e neste caso entre os privados, das próprias empresas naquilo que é o desenvolvimento da sua atividade. E da forma como eu vejo o mercado de trabalho e o emprego, e neste caso em Vila Franca, só conseguimos começar a potenciá-lo se houver efetivamente algum investimento aqui em algumas coisas básicas. Uma delas é privilegiar as empresas locais. Nós, e quem anda na área metropolitana de Lisboa e conhece aquilo que acontece ao nível da colocação das empresas no distrito, vemos que, por exemplo, há um grosso de empresas da área tecnológica, particularmente na zona de Oeiras, e a pergunta que eu sempre me faço, e eu estou à vontade para falar sobre este tema porque eu trabalho nessa zona, e numa empresa tecnológica, a pergunta que eu me faço é o que é que a Oeiras tem a mais do que Vila Franca e porque é que não há pelo menos uma parte destas empresas que, em vez de estarem aqui, tivessem condições igualmente vantajosas para estarem na zona norte em vez de estarem na zona sul do distrito. E aqui, não querendo retirar empresas nenhumas ao Conselho de Oeiras, gostaria muito mais que estivessem no meu, porque seria sinal de que as pessoas lá estariam a trabalhar e que a capacidade que teríamos de captar os jovens nessas empresas seria muito maior. Depois, a valorização das ligações favoráveis que existem no nosso Conselho, desde logo as rodoviárias e a proximidade que temos do centro de Lisboa, são coisas que nós não temos conseguido potenciar. Um dos principais problemas que quem trabalha em Lisboa ou perto sente todos os dias é o flagelo do trânsito, não é? E nós em Vila Franca, felizmente, à saída de Lisboa não temos esse problema. Não conseguimos potenciá-lo ainda, não conseguimos potenciar a habitação porque não temos empresas competitivas o suficiente para captar as nossas pessoas no nosso concelho e, portanto, acabam por uma razão ou por outra por sair, e mais cedo ou mais tarde, ainda que continuem a viver
dentro do nosso concelho, mais tarde ou mais cedo acabam por sair porque preferem estar perto dos locais de trabalho e é mais fácil de gerir as suas rotinas diárias. Depois, programas de desenvolvimento e investigação e desenvolvimento é uma coisa que nós também não temos assistido em Vila Franca. É impossível, ainda para mais num crescente mundo de digitalização e de inovação, que nós continuemos na cauda daquilo que está acontecendo no distrito. E a prova disso é de que nós não temos, contrariamente a todos os outros concelhos da área metropolitana de Lisboa, Vila Franca não tem nenhuma empresa tecnológica, e permitam-me sempre aqui o desvio para a área tecnológica, ainda que eu tenha muito carinho por todas as outras áreas, não existe nenhuma empresa a fazer investigação e desenvolvimento no nosso concelho. A forma como nós olhamos para o mercado de trabalho e como eu olho para o mercado de trabalho é sem trabalho não temos as nossas pessoas no nosso concelho, e sem as nossas pessoas no nosso concelho não conseguimos criar mais e melhores condições de vida para que possamos todos viver em Vila Franca. E quando digo Vila Franca, no concelho de Vila Franca, aqui uma tendência grande para falar da freguesia, mas eu quando falo de Vila Franca falo do concelho na sua totalidade, para potenciar a captação dos mais e menos jovens. Dar-vos aqui, para terminar, a minha experiência pessoal, porque acho que é importante, de alguém que não entrou há tanto tempo no mercado de trabalho e conhece quais é que são as dificuldades. É impossível a um jovem entre os 25 e os 30 anos, por todas as razões e mais algumas, conseguir, ainda que queira muito, viver e trabalhar em Vila Franca. Por duas razões. Vila Franca Concelho. Vila Franca Concelho. Por duas razões. Primeiro, porque os salários não são competitivos. Porque há uma parte substancial daquilo que é o salário de um jovem que trabalha em horas em Lisboa que terá que abdicar, se quiser trabalhar dentro da sua área de formação, no nosso concelho, grosso modo, obviamente que há exceções. E depois, porque esta diferença de salários não é acompanhada pelo custo de vida em todas as outras áreas. Portanto, isto é como viver ou trabalhar em Lisboa e viver ou trabalhar em Santarém ou em Castelo Branco. Há aqui um ajuste que nessas cidades acontece via preços de arrendamento, via preços da luz, da água e por aí fora, que em Vila Franca não acontece. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos alavancar o nosso crescimento e desenvolvimento do mercado de trabalho e do investimento para captarmos empresas e termos outra capacidade de pagar às nossas pessoas, e quando digo pagar todo o conjunto de benefícios que as pessoas têm no mercado de trabalho hoje em dia, nós não vamos conseguir captá-las porque mais cedo ou mais tarde vão acabar por sair. É fulcral que Vila Franca perceba onde é que está a falhar e o que é que nos difere pela positiva e pela negativa dos restantes concelhos que o estão a fazer bem. Onde é que nós estamos a perder margem de progressão e de inovação? Não posso só deixar de fazer um comentário. O David referiu aquela questão dos transportes no concelho de Oeiras, mas tirando o carro também é muito difícil. A questão dos transportes públicos, não é? Nesse caso também seria um problema no concelho de Oeiras, porque tirando de carro é muito complicado para mesmo muitos jovens do nosso concelho que trabalham lá deslocarem-se de transportes. Não só é complicado, é praticamente impossível. Mais uma vez, falo por experiência própria. Mas isso é um problema maior ainda, que é os transportes da área metropolitana de Lisboa. Já vamos falar também sobre isso. Em cima disso. Mas lá está. Mesmo resolvendo o problema do mercado de trabalho, tendo trabalho em Vila Franca, eu se trabalhar na zona norte do concelho, ou se trabalhar na zona sul, melhor dizendo, e vivendo na zona norte, eu das duas, ao trabalho perto da estação de Alverca, ou como é que eu vou da estação de Alverca para a zona norte da freguesia? Em transportes públicos. Não consigo. Já vamos falar também um bocadinho da questão dos transportes, Regina, relativamente ao investimento e ao mercado de trabalho. O David fez aqui referência que os salários são menores no concelho de Vila Franca de Xira. Não sei se comentário também quer fazer relativamente a isto, a estas questões da desigualdade de salário e estas ligações que, a ver do David, não têm sido potenciadas. Eu tenho que voltar um bocadinho atrás, porque não é possível que apenas um possa concluir o tema, ainda por cima concluindo sem que seja a conclusão possível. Eu acho que a grande função do poder local e dos poderes públicos é servir as pessoas. No dia que o poder local e os poderes públicos se esquecerem que só existem para servir as pessoas, não estão cá a fazer nada. E, portanto, eu acho que esta é uma ideia central que tem que estar na presença, sempre dentro da cabeça de qualquer um que exerça um cargo público. Depois, as outras três notas. Enorme oportunidade de desenvolvimento. Bem,
cada um define as suas prioridades. Cada um define as suas prioridades. Na opinião da CDU, a requalificação do Hospital Velho ou do centro comercial eram prioritárias. E, portanto, cada um define, não concluímos por unanimidade, porque não foi essa a conclusão que teve em cima da mesa. Protocolo e o ajudarmos o poder central. Eu costumo dizer que se eu der do meu dinheiro à minha vizinha, se calhar quando chegar a mim fico com dificuldades. E faço a ponte com o que veio a seguir, que é a capacidade financeira para avançar. E eu diria, capacidade financeira tomando decisões. A piscina de Vila Franca não funciona há mais de uma semana que está sem telhas. O movimento associativo não tem apoio da Câmara, ou o apoio que tem é residual. Dão 4.000 por um lado, cobram 8.000 de taxas e tarifas. E podíamos continuar por aí fora. Portanto, eu volto a reafirmar... São 2 milhões de euros por ano. Sim, é 1% do orçamento. Eu reafirmo o que disse na minha primeira intervenção. Eu, se não der comer aos meus filhos, também tenho dinheiro. Mas depende daquilo que nós queremos do desenvolvimento de um concelho. E eu quero um concelho que haja a formação integral do indivíduo, também fazendo a ponte com aquilo que aqui foi dito. E, portanto, naturalmente... Que tipo de investimento? Naturalmente, que isto são tudo opções. Eu achei interessantíssimo o tema, porque este foi o nosso primeiro pilar de desenvolvimento no nosso compromisso eleitoral e chamávamos-lhe de desenvolvimento económico um compromisso de melhores condições de vida. O David teve ali o nosso compromisso eleitoral, relembra-se que é este o nome que lhe damos. E estamos... lido o nosso. Não li, mas vou ler. Li na altura só, mas não tenho impresso e irei ler. Eu concordo em várias coisas. Portanto, Vila Franca de Xira tem que assumir de uma vez por todas que é a porta de saída para norte da área metropolitana de Lisboa e que é a porta de entrada sul para quem vem do norte para cá. E depois temos também o nosso rio e a nossa situação geográfica. Para além de fazermos fronteira em terra, também temos o rio. E temos uma outra terceira vertente que eu acho que é uma grande vantagem no concelho de Vila Franca de Xira e que é um bem imaterial, que é a capacitação das pessoas. Nós somos tradicionalmente um concelho ligado à indústria de ponta. Hoje chamam-se novas tecnologias. Na altura era a indústria de ponta. Portanto, nós temos o saber fazer. Nós temos isso, passa-se de geração em geração. Portanto, há aqui 3 eixos, claramente, que, na nossa opinião, não têm sido aproveitados até hoje. E, portanto, eu diria que, como propostas de intervenção, é efetivamente assumirmos com a nossa situação geográfica, assumi-la que essa é uma vantagem, ir à procura de investimento e não ter medo de ir a sítio nenhum, não ter medo de ir a nenhum local. Dentro do país, fora do país, ir à procura de investidores que estejam interessados em investir no nosso país. E, portanto, dizer-lhes que Vila Franca de Xira é claramente uma opção. E, portanto, estou a dizer isto porque eu acho que é fundamental que se volte a reposicionar o concelho como um polo de desenvolvimento económico que já foi. E também não vale a pena o argumento de que não é uma competência nossa. Porque a grande competência dos autarcas é defender os interesses das suas populações. Independentemente de estar escrito que é uma competência ir à procura de investimento. É uma competência do Poder Central defender os interesses das populações. E não é apenas o ganhar menos em Vila Franca de Xira. São os movimentos pendulares que milhares de pessoas do concelho de Vila Franca de Xira têm que fazer. E isso prejudica a sua qualidade de vida. Além de gastarmos muito mais em transportes do que, obviamente, do que se estivéssemos a trabalhar no nosso concelho. Este é também um problema, a gente falará de transportes mais à frente, é um dos temas, mas este é efetivamente também um grande problema. Portanto, as pessoas do concelho de Vila Franca de Xira têm que sair mais cedo para trabalhar, não têm transportes públicos e têm que andar em transporte pessoal, o que traz as consequências para o ambiente que traz das nossas localidades, das nossas cidades e das nossas vilas. Chegamos mais tarde do trabalho, temos menos tempo para estar com os nossos filhos, ainda gastamos mais porque somos obrigados a usar o transporte e a comer fora. Portanto, claramente temos que ter estas questões em cima da mesa e, portanto, esta ideia. Vamos avançar, entretanto. Portanto, defendemos os programas de apoio e de estímulo ao investimento na produção, que captem investimentos, que façam, para isso é preciso que haja uma planificação urbanística eficaz, que se aproveite economicamente o Rio Tejo, que se revitalize as zonas industriais que existem ao longo da Nacional 10, nomeadamente sobre a linha Alverca e a Póvoa de Santiria, e aqui
que reforçar uma ideia que já foi aqui colocada, que é a necessidade de atrair estes novos investimentos, e eu vou-lhe chamar indústrias inteligentes e não poluidoras, para não dizer tecnológicas, como o David disse. Mas também não nos podemos esquecer que o comércio local existe, que precisamos de dinamizar os mercados municipais, que o turismo está muito aquém daquilo que poderia estar e, naturalmente, precisamos deste plano de mobilidade e transportes, que eu vou terminar, porque falaremos mais à frente. Rui Perdigão, relativamente a esta questão do mercado de trabalho e investimento no Conselho, o que é que o Bloco de Esquerda defende como investimento para o Conselho de Vila Franca de Xira e a visão também sobre esta matéria? Só uma observação inicial, é que os ordenados não são baixos apenas no Conselho de Vila Franca de Xira, são Nível geral. São mais baixos. São mais baixos. São mais baixos, não foi que eram baixos. São infelizmente no país inteiro. Talvez relativamente à média nacional sejam mais elevados no Conselho de Oeiras, porque será o concelho do país que tem... O custo de vida também é mais elevado, não é? Que tem um nível populacional com mais qualificações. Portanto, e isso talvez, isso indicia que o nível, que as qualificações e as competências do ensino e educação são bastante importantes para que as pessoas possam ter acesso a melhores ordenados. Não podemos esquecer também que no país, o país tem qualificado pessoas e tem perdido ao longo destes anos pessoas com qualificações em várias áreas, e que isto no futuro nos vai trazer problemas a nível competitivo com outros países, porque vamos ter pessoas, precisamos de pessoas com capacidades técnicas e qualificadas, e ao perdermos, porque estamos a perder para outros países, designadamente para os Estados mais ricos da Europa, eles vão ficar dotados do nosso conhecimento, e o que isto tem de perverso é que é o nosso país, somos nós que estamos a pagar a educação dessas pessoas, e os outros é que vão tirar proveito dela. E relativamente ao nosso concelho, concretamente, tivemos um sem número de empresas do sector secundário que encerraram nos anos 90, ficaram imensos espaços devolutos industriais, e esses espaços acabaram por dar lugar a armazéns e habitação. Portanto, aqui entra a política urbanística que ocorreu nessas décadas, e que impulsionou apenas que o nosso concelho se tornasse ou no dormitório de Lisboa ou na despensa de Lisboa, porque aquilo que foi feito foram armazéns para aguardar provisionamentos essencialmente para a capital e arredores. E esses espaços industriais são espaços que têm capacidade de ser adaptados e poderiam ter tido outros usos designadamente económicos. Aqui estamos a falar em termos de... Há pouco falávamos da área da Marinha. Nós advogamos que na Marinha temos uma oportunidade para implantar ali áreas económicas e do conhecimento e da investigação e desenvolvimento, e até potencialmente dedicadas à água, ou à investigação marítima e atlântica, porque até tem a ver um pouco, isso acaba por estar correlacionado com a própria memória do local. Eu recordo que existe por instalar no país, por exemplo, um Centro Internacional de Investigação do Atlântico. Isto é uma coisa que está a alguns aí para ser instalada, não sei. Deixa aqui, lança aqui a dica. Pronto. Portanto, e relativamente ao turismo, também é um sector económico que tem ganho bastante relevo no nosso país, mas também é preciso também um bocado de cautela, porque o excesso de turismo também às vezes pode ser danoso, e acho que também eu não pretendo um país de gente extremamente
bem formada, qualificada para exercer inúmeras funções, mas depois está a servir à mesa ou a fazer a cama em hotéis dos outros que vêm para cá gozar e usufruir daquilo que é nosso, porque nós acabamos por não poder usufruir, porque justamente não temos dinheiro para usufruir dessas coisas e acabamos privados. Portanto, é preciso para ter as qualificações, mas também permitir que essas pessoas qualificadas tenham trabalho, no fundo, na área. Agora precisamos também de chegar lá, como uma parte cabe ao Estado para criar as condições em termos fiscais e, portanto, neste caso da Marinha, por exemplo, uma vez que a Câmara dotou uma parcela de terreno para se instalar o Tribunal, porque não também, podemos encarar isso como um investimento do Estado, a nível municipal, dotar para disponibilizar algum terreno, uma parcela, para que instalem empresas. Porque algumas empresas vamos ter um ganho, podemos vir a ter um ganho a largo prazo. No imediato temos uma despesa, mas a largo prazo podemos ser recompensados. Fernando Paulo, relativamente a esta matéria, o Conselho de Vila Franca de Xira ainda não está a conseguir captar os investimentos necessários, nomeadamente no que diz respeito a empresas do ramo tecnológico. O que é que se está aqui, na sua opinião, qual é a análise que faz? Bom, eu creio que não é bem assim. Realço que no final do ano passado, como estamos a falar de há 3, 4 meses, foi anunciado e está a implantar-se no nosso concelho uma indústria de ponta, não poluente, altamente tecnológica, na zona da Póvoa de Santiria, para o desenvolvimento das microalgas, aproveitando, aliás, um processo de requalificação de zonas industriais antigas. Portanto, sob esse ponto de vista, é um exemplo do que aqui se esteve a falar, pela negativa, mas que vale a pena falar pela positiva, porque essas coisas estão a acontecer. O mesmo se diga relativamente ao investimento da Jerónimo Martins, que está neste momento a procurar implementar-se no nosso concelho, e são 2 exemplos muito recentes. Agora, o tema que o Davi escolheu é um tema interessantíssimo, porque ele diz respeito a estratégias mais profundas que são levadas para o concelho. Ele deu o exemplo de Oeiras, que hoje tem um conjunto de problemas que conhecemos, e Vila Franca tem os seus, mas recordo que estas questões que hoje são problemas ou são oportunidades resultam de uma estratégia que estava a ser montada nos anos 80, 90. E nos anos 80, 90, Oeiras estava a apostar em espaços de desenvolvimento económico e, no Concelho de Vila Franca de Xira, estava exclusivamente a apostar-se numa pressão habitacional absolutamente, que nós consideramos absolutamente inaceitável. Foi essa a estratégia. E durante os anos 80, 90, por razões de fixações ideológicas já anacrónicas na altura, havia a vontade da Câmara Municipal de então, que não era gerida pelo Partido Socialista, conforme se sabe. Não é verdade, o Sr. Presidente da Câmara era vereador com ploro. Calma, que havia a democracia. Antes havia democracia. E a verdade é que a CDU o que pretendia era fixar-se ideologicamente na manutenção de uma indústria pesada que já naquela altura se percebia que não tinha futuro, como aliás não teve. E isso gerou um conjunto vasto de espaços territoriais que hoje é preciso reconverter e estamos a reconverter. Ora, nós o que temos feito neste tempo, nestas 2 décadas que estamos na Câmara Municipal, foi inverter este processo de suburbanização, que era uma coisa pretendida pela CDU na altura para o Concelho de Vila Franca. E por isso aproveitámos a revisão do Plano Diretor Municipal para diminuir a pressão habitacional, limpar completamente a zona ribeirinha para conseguir fazer o que são hoje o caminho ribeirinho que toda a gente reconhece que era absolutamente vital para o nosso concelho, e também aumentar as zonas de desenvolvimento económico. Temos a plataforma logística da Castanheira neste momento preparada para receber empresas, mas consideramos, e isto é que é a discussão que eu acho que vale a pena fazer sob o ponto de vista do futuro, uma vez que na própria revisão do PDM isto esteve em cima da mesa, e aí tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata lutaram neste sentido. Há zonas do Concelho de Vila Franca que, pelas suas acessibilidades, que são as melhores da área metropolitana de Lisboa, tinham e têm condições para poder ser áreas de acolhimento de novas empresas
nomeadamente ao longo da autoestrada. Não se compreende que no concelho vizinho seja possível criar infraestruturas de desenvolvimento económico no mesmo tipo de terreno que nós temos até ao nó da Alverca, onde não é possível fazer nada. Isto é totalmente irracional, sob o ponto de vista do desenvolvimento económico. É uma área onde eu acho que vale a pena o município refletir, investir e procurar que as entidades públicas percebam que é absolutamente vital no nó da Alverca e em toda a zona de Vila Longa criar as condições para o desenvolvimento económico do nosso concelho. E depois, já que estamos a falar de turismo, e o turismo em Vila Franca também tem muito a ver com a natureza e com a agricultura, não posso deixar de referir que ainda a semana passada o Primeiro-Ministro esteve em Vila Franca a assinar um protocolo de investimento de mais de 30 milhões de euros na melhoria e na qualificação do regadio. Nós temos em Vila Franca a zona agrícola mais fértil do nosso país, com uma agricultura de ponta e com grandes condições de exportação, que aliás faz. E nessa perspectiva não concordo com esta visão negativa permanente do Concelho de Vila Franca, antes pelo contrário, tem muitíssimas capacidades, está a ser procurado para investimento, está a acolher investimento e eu não tenho dúvidas nenhumas que continuará a acolher cada vez mais investimento. Como estamos em março é mês do sável, eu aproveito e convido toda a gente a ir a Vila Franca comer o sável com a açorda de ovas, que eu acho que vale a pena e é também uma forma de desenvolver o comércio local. Não posso só deixar de questionar se o sável é do Rio Tejo, não é? Não sabemos todos que não é. Pelo menos sei que o ano passado o sável era da Aveiro. Não é? Pesca-se para aí meia dúzia de sáveis por ano. Em Guia acho que se passa o mesmo problema, porque enfim, vem de outros sítios para se poder continuar a fazer as iniciativas. E a globalização. A globalização. Posso só muito breve. Muito rapidamente e se calhar também muito perguntar-lhe se a visão defendida pela CDU na década de 90, a estratégia que adotou não foi a mais correta. Eu creio que custa-me um bocadinho fazer de canal história. Eu acho que por acaso sou a mais velha à mesa, mas... não se nota. Não, aliás, pareço a mais nova, eu sei. Tirando a Marta, naturalmente. Calma. Pronto, eu sei. Eles gostam de dizer isto, são muito simpáticos. Ainda pensei que alguém esquecesse o dia da minha para falar e a igualdade, mas não tiveram coragem para isso. Eu acho que nós precisamos de recuar um bocadinho no tempo. E nós temos que nos lembrar que vivemos 48 anos de um período fascista. E a seguir veio o 25 de Abril. E o Fernando Paulo é um bocadinho mais novo que eu, mas não é muito mais novo que eu. Lembra-se que foi preciso construir redes de águas, de esgotos, estradas, arruamentos, não havia escolas. Se nós continuarmos a dizer uma mentira muitas vezes, das duas umas, ou passamos a acreditar nelas, eu acho que o Fernando tem este problema, não é? Portanto, ele já acredita naquilo que diz. Não é? São décadas diferentes. A CDU teve 20 anos no poder. Os últimos 20 anos são da responsabilidade do Partido Socialista. Em 20 anos podiam ter feito tudo. Parece que há aqui um recalcamento permanente do problema que foi a CDU nos primeiros 20 anos. Não consigo entender, sinceramente. Durante a campanha, então, pensei mesmo que isto era um problema que estava ainda sobre eles. Até porque no tempo da CDU, e já agora eu creio que o PDM de Vila Franca, que foi amplamente discutido, e o Fernando Paulo, que era das associações juvenis e que fazia parte da Comissão Municipal de Juventude, teve uma sessão só para jovens, coisa que, por exemplo, na segunda revisão, na revisão não aconteceu, nem foi tão participada, e dizer e valorizar a participação, eu pelo menos lembro perfeitamente de ter lá estado e de valorizar o facto daquelas pessoas que sabiam muito mais que nós, que éramos uns jovens na altura, quererem discutir isto connosco. E depois temos esta questão das fixações ideológicas. Bem, o partido... Sim, tu disseste outra coisa pior ainda que eu não vou repetir. O que eu quero dizer é que nós temos o Partido Socialista na Câmara há 20 anos e continua a responsabilizar tudo aquilo que não acha bem os que estiveram lá nos primeiros 20 anos, quando foi preciso construir concelho, quando foi preciso fazer cidade, quando foi preciso fazer o que é central e elementar à vida das pessoas. E, portanto, eu acho que
Eu não passo uma visão negativa do Conselho de Vila Franca de Xira em lado nenhum. E se alguém ouvir com atenção as minhas intervenções, vão perceber sempre que eu procuro fazer o diagnóstico e procuro dizer, é possível fazer mais e melhor. São as pessoas que lá estão. Eu acho que já provaram que não conseguem. Acho eu, na minha concepção. Agora, de um momento algum, me hão de ouvir dizer que tenho o mal do meu conselho. Não é isso que eu faço. Dizer que gostava que fosse mais, gostava. Gostava que o Sável fosse de Vila Franca, como todos nós tivemos a oportunidade de comer. Gostava. Que não tivesse fechado não sei quantos restaurantes e quantas lá. Gostava. Que eu acho que perdemos várias oportunidades. Perdemos. Tivemos acesso a outras. Tivemos. Eu não consigo diagnosticar os últimos 20 anos de gestão tão negativamente como o Fernando Paulo consegue sucessivamente a criticar os primeiros 20 anos de gestão. E mais ainda, só para dizer, nos primeiros 20 anos de gestão houve sempre pelouros distribuídos aos vereadores do Partido Socialista e aos do PST quando foram eleitos. Porque antes havia uma democracia na Câmara de Vila Franca, não havia a ditadura do gabinete. O David também estava com vontade de dizer alguma coisa. Não, eu era muito rápido. Eu chego à conclusão, feliz de chegar a esta conclusão, de que 20 anos de CDU não serviram, 20 anos do PS não serviram, então se calhar temos aqui uma oportunidade. Se calhar o que é preciso efetivamente é alguma coisa diferente destas duas coisas que aconteceram nos últimos 40 anos. Fico contente que tenhamos chegado a esse consenso todos aqui nesta mesa. Dizer só duas coisas para terminar em relação a isto. Primeiro, divergir aquilo que é esta discussão para discussões relativamente à diminuição da pressão habitacional, limitar a discussão do investimento à questão do PDM, é limitativo. Nunca me ouvirão, e tal como a Regina disse, nunca me ouvirão a mim dizer mal daquilo que acontece em Vila Franca. Serei sempre o primeiro a dizer que acho que há um conjunto de oportunidades que nós não soubemos agarrar, continuamos a não saber agarrar, porque fazer de um caso um exemplo de outros que não existem, porque foi aquilo que se tentou aqui fazer, é fácil de fazer. Eu também consigo dizer, enquanto o PSD foi governo central, coisas que se fizeram bem, fazer disso exemplo para coisas que não aconteceram à parte. Portanto, é importante aqui que se diga o que é que a Câmara Municipal de Vila Franca está a fazer para a captação do investimento e que diga concretamente o que é que está a fazer. Que diga que empresas é que estão a querer fazer esse investimento, onde é que estão a querer fazer, nós estamos a potenciar aonde? Há potenciação de empreendedores em algum lado? Há, não há? Temos espaço para se fixar empresas empreendedoras e startups? Temos, não temos? O que é que estamos a fazer? Não sei se o Fernando Paulo pode responder a algumas destas questões. Quer dizer, posso? Eu só quero fazer uma coisa, desculpe lá, eu não quero atrapalhar. O Fernando Paulo é a segunda vez que coloca em cima da mesa o facto de num concelho ao lado poder-se fazer um grande investimento e não se poder ter feito no nosso concelho. Eu acho que era preciso concretizar, porque parece que quem não autorizou foi o Governo, que se assuma o que é que se está a dizer e que de uma vez por todas isto não fique aqui no ar o que é, que se diga o que é. Que se diga quem é que não deixou construir no Concelho de Vila Franca de Xira e quais foram as razões apontadas e quem deixou construir no Concelho ao lado. Como vais falar? É só para depois não te perguntar outra vez. Não, um dos exemplos que dou sob o ponto de vista da utilização territorial é exatamente os investimentos que ultimamente aconteceram, nomeadamente o IKEA, em que na altura se colocou a hipótese de poder eventualmente vir para a zona do nó de Alverca. E por restrições de ordenamento do território que não fazem sentido sob o ponto de vista regional, e estamos a falar de um aproveitamento territorial que é necessariamente mais alargado do que o município, há investimentos que depois não podem ser feitos, não tem nada a ver com a disponibilidade do município, com as regras inclusivamente existentes no município para investimento, tem a ver com alguns constrangimentos que, sob o ponto de vista global, não fazem mesmo sentido. Isto, aliás, levanta uma questão interessante também, que tem a ver com a crescente consciencialização que existe, que há algumas matérias, algumas competências e alguns investimentos que deverão necessariamente ter um pensamento supramunicipal. Uma vez que questões de ordenamento do território, questões de investimento metropolitano, faz sentido que possam ser refletidos a um nível que abranja vários municípios e que abranja um território diferente, não é? E, portanto, há uma discussão também a fazer, vamos com certeza mais à frente falar quer da descentralização de competências, quer de dotar as áreas metropolitanas com outro tipo de competências, porque é um caminho que eu acho que é inevitável
ir acontecer, não é? Agora, sob o ponto de vista concreto, e eu espero sinceramente que esta revisão do Plano Diretor Municipal que se aproxima possa ser mais participada, mas realço, aliás, pelas palavras da própria Regina aqui hoje, alguma disponibilidade da CDU em discutir esta revisão, coisa que não aconteceu na revisão que foi feita, uma vez que fizeram-se dezenas de debates sobre esta matéria, em que a CDU nunca quis sequer participar. Aliás, votou depois contra todas as diversas medidas, mas foi muito participado e foi muito discutido, e teve, aliás, um conjunto de propostas de alteração, algumas aceitas, outras não foram, mas foi um processo muito debatido. Eu, aliás, acho que é cada vez mais as questões que dizem respeito à utilização e ao aproveitamento do território devem merecer uma massa crítica mais alargada. Acho que é muito importante. Vamos ouvir também o Rui relativamente a esta matéria. Bem, eu pedi para intervir novamente, só porque eu não podia deixar passar esta questão, porque já é a segunda vez, na mesma semana, que ouço a mesma coisa. Relativamente ao IKEA, a alimentação do IKEA não ter vindo para o Conselho de Vila Franca de Xira, isto porque o IKEA não pode ser implantado na várzea de Villalonga. Pronto, e depois o problema está no ordenamento do território, quer dizer, o problema está nos valores ambientais, o problema está no valor do solo produtivo que lá está, o problema está no valor da água, que é que aqueles solos permitem a alimentação dos aquíferos. Tanto espaço, quer dizer, ainda agora foi dito que as lesírias do Tejo e estas zonas, estas várzeas, são dos solos mais altamente produtivos do país, que são escassíssimos. A maior parte uma grande parte do solo do nosso território não tem grande capacidade de produção agrícola. Basta ver, por exemplo, no sul, no Baixo Alentejo, e que é mais vocacionado à pastorícia, porque o solo é tudo barrento, não dá para produzir. Portanto, isto em termos estratégicos, e um solo, e que é do IKEA, e sou crítico também da plataforma logística, estragaram-se para sempre 150 hectares dos solos mais altamente produtivos do país. 1 hectare daqueles solos produz toneladas por ano. 1 hectare produz toneladas de bens alimentares. Produz hoje, produz para o ano, produz daqui a uma década, produz daqui a 100 anos. E, estrategicamente, para o país, isto é uma coisa que temos que preservar, porque isto é a nossa sobrevivência futura, estratégica. Nós vimos há uns poucos anos o que aconteceu quando, por exemplo, a Rússia deixou de exportar cereais. Os preços das coisas aumentaram. E nós estamos num planeta que a população está a aumentar, os recursos cada vez são mais escassos para alimentar tanta gente, e quando a torneira fechar lá fora, nós vamos ter um dia que sermos nós autossuficientes. E se nós estivermos a estragar esses solos, ainda por cima, que estão próximos das cidades, pode-se produzir localmente e pô-los nas cidades, alimentos mais frescos e por aí fora. Portanto, isto é uma questão estratégica e de sobrevivência, não é uma questão assim, há tanto terreno de onde implantar isto, não tinha que ser ali exatamente, se ali não pôde ser, há outras opções. Agora, eu não podia deixar passar isto em branco. Pronto. Não sei se alguém quer comentar estas questões abordadas pelo Rui para terminar a primeira parte. Só então, super brevemente, a questão não está na qualidade dos terrenos em si. Tudo o que o Rui Perdigão aqui disse, eu em teoria estou de acordo. Não estou de acordo porque a conclusão acabou por ser não construir o IKEA ali e construir em terrenos exatamente da mesma natureza. Esta é que é a questão de fundo. Mas isso é verdade, assim, porque é que vocês não metem ninguém em tribunal? Porque se nós é que dizem isso, há boca cheia. Porque é que não metem ninguém em tribunal? Se a Câmara Municipal de Vila Franca se sente discriminada, assumam e ponham. Isto não tem nada a ver, não tem nada a ver com colocar, não tem nada a ver com colocar ninguém em tribunal. Eu acho que tem. Esta questão o não respeitar, desculpa lá, o não respeitar os instrumentos de gestão do território é crime.
Mas ninguém está a Não, dizer vocês que não estão a foram dizer, vocês respeitados. estão, é como o Perdigão diz. não. Nossa, é a segunda vez que esta semana vamos com o mesmo assunto. Desculpem lá. Eu não sei se isso é preconceito de Eu não Loures tenho agora nenhum ser da preconceito, CDU, absolutamente eu nenhum. não estou a dizer, Fernando Paus. nunca disse e não direi que o investimento da IKEA em Loures Sim, resultou de um desrespeito aos planos de ordenamento do território deles. Não estou a dizer isso. Não posso, não devo e Isso até acho que não Os foram. territórios são iguais. O que estou a dizer é, o que não faz sentido é, com os mesmíssimos argumentos da qualidade do terreno, não permitir a instalação aqui e permitir ali ao lado, quando o terreno é exatamente igual. Isso não tem nada a ver com tribunais, tem a ver com lógicas de ordenamento do território que, no caso de Vila Franca, as entidades que superintenderam na revisão do PDM entenderam uma coisa e uns metros à frente entenderam outra. Isso é a única questão que eu levantei e continuarei a levantar. Porque a argumentação que vale para Vila Franca tem que valer para os outros e vice-versa. Mas se calhar lá era urbanizável essa área. Bom, vamos encerrar então a primeira parte do checkmate. Vamos para compromissos publicitários e já regressamos. Bem-vindos novamente à segunda parte do checkmate e vamos já começar a abordar a questão que foi levantada pelo Bloco de Esquerda, pelo Rui Perdigão, e que tem a ver com a coincineração na Simpor de Ilhandra. Rui, relativamente a este tema, portanto, a Simpor de Ilhandra nos últimos tempos tem sido alvo de algumas críticas no que diz respeito a alguns acidentes que já ocorreram naquela empresa e também no que diz respeito à poluição. Qual é a visão do Bloco relativamente a esta questão? Tem sido alvo dessas críticas porque tem havido de facto queixas sensíveis da população relativas a maus odores e irritações oculares e respiratórias e as pessoas apontam à Simpor. Até porque há evidências, através da emissão de gases, e estão registadas em vídeo, e pronto, é notório nas pessoas e deduz que será relativamente à coincineração de resíduos. Sobretudo, é persistente o odor a borracha, portanto, o que concorda com o tipo de resíduos que em parte são coincinerados na fábrica. Nós, por esta razão, o Bloco de Esquerda, numa reunião de Câmara, apresentou uma proposta para que a Câmara adquirisse uma Snifer, que é um equipamento, não é uma coisa muito barata, mas entendemos que é um bom investimento e necessário para que se possa haver um controlo através do município da qualidade do ar, que é propusemos uma unidade móvel que não se servirá apenas para a Ilhandra, mas para todo o concelho. Isto permite aferir, portanto, a qualidade do ar e também salvaguardar a saúde pública, que é bastante importante, e é preciso também a Câmara, no fundo, ficar dotada de um instrumento para poder confrontar com os resultados que, por vezes, os operadores industriais apresentam. E, portanto, a Câmara disse que iria analisar, vamos aguardar por isso, e também consideramos importante que seja executada uma proposta que apresentámos na Assembleia da República em julho de 2016, que até hoje creio que ainda não foi executada, que é sobre, entendemos que também que seria necessária a execução de estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar que efeitos é que esta poluição pode estar a provocar na população. Nós sabemos que a Simpor queima em parte borracha, que é uma parte é um dos componentes que são coincinerados, e também sabemos que pretende aumentar a queima de borracha no futuro.
Por conseguinte, nós temos receio que estas situações venham a agravar-se. Nós discordamos que esse aumento seja concretizado, até porque a queima de pneus usados sabemos que pode conduzir à emissão de fumos sulfurosos para a atmosfera, com consequentes chuvas ácidas, e portanto entendemos que isso deveria ser evitado. E depois também outra questão tem a ver com o controle das emissões, que entendemos que deveria ser mais apertado e feito de uma maneira mais frequente acerca de algumas emissões. Ela é feita continuamente sobre alguns gases, mas, por exemplo, acerca da emissão de metais pesados, a Simpor obteve em 2014 um afrouxamento na monitorização, porque antes era feita apenas com o mínimo de 2 vezes por ano e passou a ser feita a cada 2 anos. Portanto, acho que fazer medições com esta frequência, quando há tais problemas, entendemos que isto é um grave afrouxamento e nada nos garante que as coisas estão de facto a ser salvaguardadas como deve ser. David, relativamente a esta questão da Simpor, também defende a mesma solução que o Rui, que a Câmara devia adquirir um equipamento para poder monitorizar o ar. Passaria por aí a solução? Eu acho que pode ser uma das soluções. Importa aqui primeiro dizer que estamos perante um caso de saúde pública. E, portanto, como estamos perante um caso de saúde pública, não me parece que continuar na senda da declaração política e da postura politicamente correta sobre o assunto nos vai levar a algum lado. Até porque está no momento da Câmara Municipal tentar, efetivamente, corrigir o problema, que pode passar pela compra do equipamento de controle da qualidade do ar. Mais preocupante do que isto é o facto destas queixas continuarem a existir. Isto não é um problema que veio de ontem, aliás, e aqui dar o seu a seu dono, por assim dizer, porque o Bloco de Esquerda na Câmara Municipal tem sido, ao longo dos últimos anos, e agora no dos últimos anos, mas o Bloco só está na Câmara há 4 meses. Sim, mas isso não é valida que possa... Mas na Assembleia Municipal. Pronto. Na Câmara não. Tem sido uma das forças políticas que mais tem falado sobre este tema, com as considerações que o vereador agora, Carlos Patrão, faz, mais ou menos positivas em relação ao tema, mas isso deixaremos para outra altura discutir. Mas a verdade é que tem levantado este problema. E verdade também, repetindo aquilo que já disse antes, é que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira até hoje nada se soube de concreto que tenha sido feito em relação a isto. Foram feitas indagações à APA, sobre a prorrogação ou não da licença da Simpor, não sabemos onde é que estamos em relação a isso, quais é que são as soluções que estão a ser encontradas para resolver o problema. A verdade é que as pessoas continuam-se a queixar, o problema continua lá e nós, tal como quando falámos no debate passado em relação aos problemas do Rio, continuamos a assobiar para lá e fingir que nada se passa. Fernando Paulo, relativamente a esta questão da Simpor, passa-se o mesmo que se passa às vezes com outras empresas, que a questão dos postos de trabalho se sobrepõe às vezes a algumas das outras questões que vão acontecendo, nomeadamente, e no caso desta empresa, a questão da poluição. Bem, eu espero que não. Mas isto levanta um problema que é um problema do país e que é a absoluta necessidade das entidades públicas terem condições de fazer as fiscalizações necessárias e depois de aplicar ou obrigar as empresas a tomarem as medidas que se impuserem. Eu não considero, até porque, enfim, tenho acompanhado mais ou menos próximo a situação, não acredito nem que a Câmara Municipal, nem que a Junta de Freguesia esteja aliada deste processo ou não esteja preocupada com ele, antes pelo contrário. Tenho a certeza absoluta, e tenho visto, tenho acompanhado, que quer o município, quer a Junta de Freguesia de Alhandra têm andado muito atentos a este processo, têm denunciado publicamente esta situação
e têm feito apelo, dentro do que é possível fazerem, e muitas vezes até ultrapassando o que era a sua estrita competência, procurar envolver as entidades competentes. Desde logo a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, cuja ação, e o David também dizia isso aqui, no que toca, por exemplo, à poluição do Rio Tejo, foi o que foi, e se formos para aí fora e voltarmos um bocadinho mais atrás ao problema da Legionela, ainda não se viu um resultado concreto sobre ninguém, e, portanto, há algumas dúvidas relativamente ao poder que efetivamente a APA tem, quer de fiscalização, quer depois de obrigar as empresas a fazer seja o que for, mas para além disso, sei que o município tem andado a procurar envolver também a Inspeção-Geral do Ambiente, que essa sim tem uma obrigação, diria, imediata de atuar sobre estas matérias, bem como a GNR, que tem um grupo específico desta questão do CEP para o ambiente, e aí de facto tem mesmo que atuar. Nestas situações de ambiente, de poluição, entramos numa discussão sempre, quando vamos ao detalhe, super técnica. E é nesta discussão super técnica, que é feita depois no encontrar da causa, na definição exata da consequência, de perceber se ela foi ou não foi, ou não teve aquelas características. Quando se entra nesta discussão, qualquer pessoa, qualquer cidadão fica completamente arredado dela, e muitas vezes o que se verifica é que as empresas, quando vão para o detalhe dos prazos das entregas das declarações, acabam por passar no buraco da chuva, porque há uma infinidade de detalhes que escapam completamente ao cidadão. O que é que nos preocupa, e o que é que eu acho que nos preocupa aos quatro que aqui estamos, mas o que é que preocupa às pessoas todas, é que nós vivemos lá e estamos a levar com uma poluição que já não se levava há uma série de tempo. E a verdade é que dá uns 4 anos para cá tem havido um conjunto de fenómenos ali em Alhandra que podem ser da Simpor ou não ser da Simpor, mas que são de alguma indústria, porque da casa das pessoas é que esta poluição não vem, e portanto o que é absolutamente fundamental é denunciar isso, perceber que a nós não nos pode deixar de preocupar este assunto, e que é absolutamente fundamental que as entidades façam o que devem fazer e que atuem como devem atuar. Neste caso, mesmo a Câmara adquirindo este equipamento de monitorização do ar, as restantes entidades não iam, portanto, não ia acelerar a atuação das outras entidades? Eu vou só dar aqui uma opinião absolutamente pessoal do conhecimento e da história que eu tenho destes processos. O nexo de causalidade entre o que é medido e a fonte raras vezes se consegue provar com base em instrumentos que não sejam os da própria inspeção. Porque o que iria acontecer, e eu, digamos, pessoalmente estou de acordo que se faça as medições todas, mas depois que se consiga fazer uma verificação que seja aproveitável pelas entidades, parece-me a mim mais difícil. Porque nós, que temos em Alhandra um conjunto de postos que fazem a medição das partículas no ar, a verdade é que não se consegue, a partir delas, provar a origem dessas próprias partículas. O que me parece é que a Inspeção-Geral do Ambiente devia-se plantar em Alhandra, e se calhar bastava um mês ali num sítio qualquer, plantarem-se ali, fazerem medições sérias e com os instrumentos que estão licenciados e que têm aqueles alvarás todos e os aspectos técnicos todos, fazer verdadeiramente ali uma inspeção, e eu não acredito que nem a Inspeção-Geral do Ambiente, nem a APA, nem a GNR não conseguissem descobrir efetivamente o que é que se está ali a passar. Agora, o que me parece absolutamente inadmissível é que continua a haver ali um índice de incómodo para as pessoas e de poluição ambiental, que pode ter consequências para a saúde das pessoas, mas mesmo que não tenha, não pode haver aquele nível de incómodo em Alhandra, porque não se justifica. Não há nenhuma razão para aquilo acontecer. Mas podemos concluir que houve um desinvestimento por parte da empresa, nomeadamente com a última gestão da própria empresa, não é? Esta última gestão. Também podemos um dia ir falar um bocado mais a fundo sobre as nossas opiniões sobre essa matéria, mas é uma coisa que andamos a denunciar há uma série de tempo, e que eu próprio também já falei várias vezes publicamente sobre essa matéria, é que
Se antes a Simpor produzia muito mais e poluía muito menos, agora que está a produzir muito menos e está a poluir muito mais, é porque com certeza se passou alguma coisa da normal e não foi nas pessoas de Alhandra. Foi dentro do processo produtivo da própria Simpor. E isso é que é absolutamente inadmissível. Eu, pessoalmente, não aceito que isto se esteja a passar, porque a ação ou inação daquela empresa tem consequências diretas no bem-estar das pessoas que ali estão. Ainda antes de passar à Regina Rui. Não, era só para acrescentar algo que era. Antes, as pessoas queixavam-se mais, era da poeira. Isso era um problema, que era o pó de cimento. Mas agora não falamos, o problema não é o pó de cimento, são emissões de gases que tornaram-se presentes e notadas pelas pessoas a partir do momento em que de facto começou a ser feita a incineração de borracha. E também, não será também mera coincidência, a partir do momento em que entrou em vigor o regime das emissões industriais, que afrouxou, portanto, este regime permitiu que o Estado evitasse de cumprir o seu dever, que é o dever de fiscalizar os agentes poluidores, e confiou nestes agentes o autocontrole. Quer dizer, estes agentes que poluem é que vão estar a declarar ao Estado as quantidades que estão a emitir. E isto é tão claro. Aqui na Declaração Ambiental de 2016 da Simpor, acho que é a mais recente que está publicada, eles simplesmente dizem o seguinte: de registar que continuam a ser implementadas desde o final de 2014 as pretensões autorizadas, porque esta data foi quando foi feita a última alteração que eles pediram, requereram à APA, continuam a ser implementadas desde então as pretensões autorizadas previstas pela legislação do regime das emissões industriais, de redução de frequência de monitorizações nas chiminés dos fornos, que vinham sendo efetuadas 2 vezes por ano, passando a realizar-se para os metais pesados uma medição de 2 em 2 anos, e para as dioxinas e furanos apenas por uma medição por ano em ambas as chaminés. Quer dizer, este regime veio permitir um afrouxamento dos processos de controle, que só são alterados se houver aqui se em alguma ocasião se ultrapassar os valores limites de emissão, que com a quantidade de emissões que são feitas é altamente improvável que não ocorram. E sendo a fábrica da Simpor uma das maiores emissoras de poluição do país, isto é público, portanto é incrível como pode haver este afrouxamento, porque há aqui uma questão particular. Uma coisa é uma fábrica estar num local isolado, outra coisa é uma fábrica estar dentro de uma população, dentro de um aglomerado urbano. Aqui, sendo situações diferentes, tem que haver um outro grau de rigor, e aqui tem havido sempre um afrouxamento no machismo. Para terminar, Regina, relativamente a esta questão, para passarmos depois a outro tema. Deixa-me lá que mande um abraço muito solidário à população da Alhandra, que sempre sofreu muito com estes problemas de ambiente. Houve uma fase da minha vida em que permaneci com muita frequência em Alhandra e lembro-me de ter que levar vinagre para limpar o vidro do carro, ou ter que lavar 2 e 3 vezes a roupa. E, portanto, é uma população que efetivamente sempre sofreu muito, e, portanto, um abraço muito solidário a toda aquela população. Eu achei muito pertinente este tema, mais uma vez. Aliás, se nós olharmos, vamos perceber que todas as propostas falam de ambiente, e isto para dizer que o ambiente é uma coisa que é transversal a qualquer, hoje utilizamos as smart cities, não é? Mas chamemos-lhe como quisermos, mas há efetivamente uma grande preocupação de toda a gente com estas questões de ambiente, ou seja, o que é que será o dia da manhã, como é que os nossos filhos vão viver, e portanto achei muito interessante. Só utilizar uma expressão que aqui veio, o seu Oceodone, eu acho bem, mas o seu Oceodone, eu lembro que no dia 29 de julho de 2015 a CDU já fez uma intervenção na reunião de Câmara sobre questões relacionadas com a Simpor, ao que o Sr. Presidente da Câmara na altura respondeu que não lhe tinha chegado absolutamente nenhuma reclamação e que, portanto, que não sabia do que é que falava. Nós não nos arrogámos de nada. Eu sei que não foram vocês. Olha, para a próxima eu não digo nada. Pronto. Não tens. Mas também, no dia 30 de 12 de 2015, um outro vereador da CDU, mais uma vez, também chamou a questão. Estou só a dizer é que, infelizmente, isto não é uma questão de hoje.
É uma questão com algum tempo. Aliás, o senhor vice-presidente da Câmara, na altura, que hoje é o senhor presidente da Assembleia Municipal, e o meu colega à direita e de direita, não, à direita no estúdio e à direita politicamente, acompanhou de perto este assunto e teve, aliás, em audições parlamentares com pelo menos 2 grupos parlamentares. Sim. Pelo menos, não é? E, portanto, posso considerar que o problema já vem desde que foi criado. Anterior à existência do Bloco de Esquerda. Pronto, exato. Porque o Bloco ainda é um bebê, exatamente. Bem, estou a dizer isto porque eu vou voltar àquilo que disse há pouco, que é qual é a competência do poder local. E o poder local é impotente perante estas situações. Não pode ser. O poder local não tem competência escrita, mas volta a ter a competência maior do eleito do poder local, que é defender os interesses das populações. E esta nunca pode ser abandonada. E, portanto, e até parece que aqui o Sr. Vice-Presidente, além de anterior Vice-Presidente, hoje Presidente da Assembleia Municipal, até acompanhou de perto esta matéria. Até tem aqui informação de que nós, ou do que eu, que sou vereadora, não tenho, porque a única coisa que eu conheço é um ofício para a APA e a resposta da APA. Não conheço absolutamente nada, portanto não fazia ideia que mais alguém estaria envolvido. Fico feliz por poder no debate ter esta informação. Eu acho que a questão central é cumprir-se a legislação. Não há hipótese de não cumprir a legislação. E reafirmar aqui, e o Rui podia ter dito também, não é? Esta não é uma empresa que não seja lucrável. É uma empresa que dá muito dinheiro de lucro. Não é possível nós permitirmos que a população continue a ser prejudicada. Não temos a certeza que esta empresa é outra. Não paremos enquanto não se souber de onde é que vem. Não se pode parar. O que eu acho é que a Câmara Municipal não pode estar-se a esconder atrás de ofícios ou diligências mais ou menos feitas, em vez de estar a pressionar e a obrigar que alguém vá. E temos que ir os eleitos todos. Se o Sr. Presidente não gosta muito de andar comigo, não me deixa ir às visitas que eu gostava muito de ir, às visitas às freguesias, eu faço na mesma. Mas tenho que fazer noutros períodos. A gente está todos juntos, acho eu. Então que se tome uma posição de força. A nossa população não pode continuar a ser prejudicada. Eu acho que não é necessário voltar a haver alguém que faça um vídeo como aquele que a gente viu infelizmente sobre o Rio Tejo. Eu acho que esta é que é a questão central. A saúde pública é uma obrigação do poder central, a violação da lei é um crime e, portanto, haja quem efetivamente, e só para dizer que não é por haver equipamento, não é este equipamento do ar. Exato, não é isto que vai salvar, foi isto que fez com que o Bloco se abstivesse na votação do orçamento, mas isto não salva nada do que está a acontecer, nada, não é? Portanto, nem sequer tem validade para depois poder-se intervir, nem a Câmara tem essa capacidade. Agora, a Câmara eventualmente pode dar uma ajuda na argumentação. Pode dar uma ajuda. Agora, eu acho que a questão central é obrigar-se as entidades com responsabilidade a irem para lá. E temos que tomar uma posição todos juntos e uma posição de força. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, a população do concelho, nomeadamente da Vila da Alhandra, não é? Daquele centro histórico que é lindíssimo, não pode continuar a sofrer com isto, não é? Aliás, aquilo passa já do outro lado, não é? Porque do lado lá da ponte também estes cheiros e também estas cores menos normais se vêem. Não sei se é dali. Portanto, não sei se consigo dizer que se é da coincidência, não sei. Do que quer que seja. Aproveito no fim do checkmate, até podem organizar um protesto conjunto com todas as forças políticas. Exato. Vamos lá ver, a Comissão de Acompanhamento da Simpor, quando toma posições, é uma manifestação sobre os dias, são sempre por unanimidade. Está lá toda a gente. Estão lá os partidos todos presentes na Assembleia, estão os presidentes junto a todos, os bombeiros. Mas não tem resultado, temos que ir mais longe. Vamos avançar não então a ver se... continuar administrativamente a querer resolver um problema que é tão grave. Vamos voltar a falar sobre este assunto certamente e vamos passar à proposta da Regina e aliás foi um tema que ficou definido no último checkmate e que tem a ver com a questão dos transportes públicos. Na Assembleia Municipal, portanto foi lá um responsável a falar sobre esta questão e enfim os vários eleitos na Assembleia também interviram, mas dá a ideia que se falou muito dos problemas, mas que soluções em concreto, há algumas ideias, mas até as coisas avançarem ainda não vai ser para já. Regina, relativamente a esta matéria. Não vai ser para já?
Vai ser para já. Está a ser. Eu escolhi este tema por 4 razões. E, aliás, quem teve na Assembleia Municipal foi o primeiro secretário da área metropolitana. Para não sendo um eleito, ou não sendo eleito por sufrágio universal, é eleito pelos membros das Assembleias Municipais. Portanto, nós elegemos este tema, efetivamente, por 4 razões. Uma, porque faz parte do nosso compromisso eleitoral e, portanto, nós temos dificuldade em desligar o desenvolvimento económico da mobilidade e dos transportes e, portanto, de todo nos fazia sentido falarmos sobre esta articulação que tem a ver com a área metropolitana de Lisboa e também com a Administração Central, no sentido de intervir na regularização e no alargamento da prestação destes serviços. E a prestação destes serviços de transporte durante o dia é o drama que aqui já foi falado. Ao fim de semana é impossível, não é possível andarmos de transporte público, para não falar dos preços dos títulos de transportes públicos, quer os espaços, quer os bilhetes, então, que é um preço completamente exagerado. Também, naturalmente, defendemos que sejam alargadas as coroas geográficas. Depois também temos alguma dificuldade em desligar isto das portagens da A1 dentro da área metropolitana, dentro do concelho de Vila Franca de Xira. E, portanto, também nos parece central continuarmos a combater a abolição das portagens na A1, mas já agora que se diga em Vila Franca o mesmo que se diz em Lisboa, porque isto também é um papel fácil, nós em Vila Franca dizemos uma coisa e depois em Lisboa, onde temos efetivamente hipótese de influenciar as decisões, dizemos outra. Também porque defendemos a reorganização do trânsito e do estacionamento no interior das localidades, nomeadamente na proximidade com os interfaces de transportes públicos, o que nos parece que também tem que ser uma prioridade, e depois, claramente, apostar na mobilidade acessível e sustentável, eliminando as barreiras arquitetónicas e reformulando e adaptando a rede de circulação das pessoas com mobilidade condicionada. Também, na nossa opinião, deve ser dado bastante atenção. A ponte com o ambiente, naturalmente, como se já não tivesse feito sobretudo aquilo que eu disse, tem a ver com os modos suaves de deslocação, que têm de continuar obrigatoriamente a ser uma aposta, e, portanto, as ciclovias também. A segunda razão foi por aquilo que também já referi, e reafirmando, o direito à mobilidade está consagrado na Constituição da República Portuguesa, não é? E, portanto, nós não podemos passar por ela como vinha vindimada, e temos que lhe dar a importância que ela tem, e, portanto, a acessibilidade, a mobilidade e os transportes são, obviamente, uma condição essencial para as sociedades democráticas, não é? Portanto, só se todos tivermos acesso às mesmas questões é que há democracia, o que hoje efetivamente, ou a democracia plena, o que hoje efetivamente não acontece. A terceira, como já reafirmei, as razões ambientais. Não podemos deixar de ter em conta vários compromissos que temos e, portanto, nós assumimos o compromisso da neutralidade carbónica em 2050. Também assumimos também com as Nações Unidas relativamente às cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e aí também afirmar a importância do espaço público, da qualidade do ar, do acesso à habitação adequada e financeiramente acessível. Depois temos que juntar o 2030, que assumimos que iríamos cortar com metade dos veículos a combustão em circulação da cidade, e 2030 é depois da amanhã. E 2050 assumimos que eliminaríamos por completo a circulação de veículos a combustão dentro das cidades. Paralelamente a esta questão, temos também o facto de ser um tema atual. E porquê é que é um tema atual? Porque a fim da concessão dos transportes privados acaba em 2018. E, portanto, naturalmente que estamos em cima do momento, na atualidade, a preparar aquilo que virá em 2019. Preparar a estratégia. Exatamente. Temos que avançar também, Regina, rapidamente. E, portanto, naturalmente que escolhemos, tendo em conta estas preocupações, creio que todos nós estaremos de acordo, e por aquilo que eu vi na Assembleia Municipal, é fundamental que haja um passe social único. É impossível as pessoas de Vila Franca pagarem só de transporte de autocarro mais de 70 euros, quando depois há sempre um outro transporte que está associado. De Mafra parece que ainda é bem pior, não é? Mas, portanto, o alargamento do passe, e é preciso que este passe social, que tenha um preço único, não possa recair sobre as pessoas. E, portanto, o Estado tem claramente que assumir aquilo que são as suas responsabilidades para poder responder a compromissos anteriormente assumidos. Eu tinha muito mais, mas vou parar, que já percebi. David, que estamos... relativamente a este assunto, há 2 semanas, Rui Rei
defendeu aqui que a Câmara Municipal tinha a possibilidade de criar uma empresa própria de transportes. O PSD também tem sido crítico relativamente à atuação da AML sobre esta questão dos transportes públicos. Muito crítico em relação àquilo que tem sido a atuação da AML. Antes de falar sobre a AML em específico, eu gostava de pôr alguns números naquilo que a Regina disse. Porque é importante, para as pessoas perceberem a dimensão do problema de que estamos a falar. Estamos a falar de 7.000 tarifas diferentes na área metropolitana de Lisboa, nos transportes públicos. Estamos a falar de 150 euros para ir das Cachoeiras ao centro da cidade de Lisboa, por mês. Estamos a falar, e aqui num inquérito diz que tem com a AML em 2014, da própria AML, o que é engraçado, temos em que o fator de utilização do carro tem os três grandes fatores para a utilização do carro por parte das populações é o tempo de deslocação, o preço e a ausência de serviço adequado. 70% dessas pessoas assumem que o preço que pagam é completamente desadequado do serviço que têm. E mais, e aqui em tom de provocação, dizer que a palavra que as pessoas mais associam ao transporte público na área metropolitana de Lisboa, as 3 palavras são greve, barulho e sardinha em lata. Dito isto, é óbvio que nós somos muito críticos em relação àquilo que é a atuação da AML no que diz respeito aos transportes. Mas a AML passou agora a ter transportes, David. Como é que podes dizer isso? A AML ainda não sequer tem a autoridade metropolitana de transportes formada. Como é que a gente consegue dizer isso? Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? É porque a AML não tem nenhuma competência executiva. Mas eu nem sequer sei o que é que a AML pensa em relação aos transportes. Tu sabes? Eu sei. Sabes? Eu sei. Está escrito em vários documentos e tiveram na Assembleia Municipal. E como é que estão a efetivar essa postura da Exato, AML? Estão exatamente. Quando é que alguma coisa vai avançar no terreno? O lançamento do concurso para Serviço Público de Transporte será em setembro de 2018. Em 2019 tem que estar implementado. Mas isto é informação que é pública. E toda a gente que esteve na área metropolitana, na nossa Assembleia Municipal, conseguiu perceber o que é que estava. Agora, cada concelho tem que naturalmente fazer o seu diagnóstico para se poder, porque vai ser uma revolução completa nos transportes. Não está definido que seja transportes públicos, no sentido de empresas públicas, de empresas privadas. Não é? O que eu acho é que a competência há tão pouco tempo da área metropolitana que neste momento acusar a área metropolitana de qualquer das coisas que aqui foram ditas me parece um pouco... Mas eu não acusei nada. Disseste que a própria AML que assume... Regina, na tua intervenção eu não te interrompi, agora se me deres essa possibilidade. Desculpa. Eu não acusei a AML dos problemas dos transportes que estão aqui levantados. Aquilo que eu disse foi a AML tem e terá a responsabilidade por resolver estes problemas que aqui estão. Se as câmaras delegarem. Delega ou não, a AML tem a responsabilidade de ser, seja da sua responsabilidade ou não, de ser um parceiro das câmaras municipais na resolução destes problemas. Pronto. Dito isto, há coisas que são simples na resolução do problema dos transportes públicos. Eu concordo com a Regina quando fala em relação à portagem na A1. É um problema que para mim é óbvio. E para nós é óbvio. Não consigo compreender como é que não se faz disto um estandarte de todas as forças políticas no Conselho. Depois, o transporte condigno inter e intra-freguesia. Eu há bocado dei o exemplo de como é que as pessoas se conseguem movimentar neste caso das estações de comboios, das estações ferroviárias, para as suas casas de uma forma condigna e rápida. Porque alguém me dirá, não, mas existe um autocarro que consegue levar as pessoas do norte da freguesia de Alverca até à estação de comboios de Alverca. Com certeza, então vamos pedir às nossas pessoas que queremos que fiquem no nosso concelho para estarem a pé às 4 da manhã para poderem estar a trabalhar às 9. Depois o alargamento das redes, e neste caso das coroas, e dos horários. Eu concordo com a Regina quando fala aqui na questão dos fins de semana. Quem passar numa estação ferroviária ao fim de semana parece um deserto, não se passa nada. Depois, fizemos um investimento em ciclovias no concelho, mas não acompanhámos com as ferramentas para as pessoas poderem utilizar as ciclovias. Portanto, ou quem tem bicicleta anda de bicicleta, ou quem não tem, anda a pé nas ciclovias. Já está eliminado, Outro dos problemas, e aqui sim eu acredito que a Câmara Municipal tem um papel importante, é no garante da articulação entre os diversos tipos de transporte. Isso é fundamental. E depois, o passo social único, sem dúvida. Para terminar, em relação àquilo que será o futuro, eu dou-vos um exemplo. Vila Franca de Xira, freguesia, não tem um posto de abastecimento de veículo elétrico. Posto de abastecimento de veículo elétrico. E nós estamos a falar que não queremos que tenhamos veículos a combustão dentro do centro das cidades. Na freguesia Vila Franca, sede de concelho, onde está instalada a Câmara Municipal, não tem um local de abastecimento de veículo elétrico.
Fica também aqui essa nota, Rui, relativamente a esta questão dos transportes públicos, também qual é a sua visão? Bem, nada disto vai dar certo. E porquê? Enfim, primeiro precisamos saber porque é que chegamos também aqui. Em boa parte, voltamos uma vez mais à questão do ordenamento do território, porque as cidades cresceram de uma maneira assim desgarrada e desmesuradamente, e cresceram à medida do automóvel. Todos nós nos recordamos dessas urbanizações que cresceram, que foram implantadas ao longo das autoestradas e vias rápidas, e diziam às pessoas: venha para aqui morar e que em meia hora ou numa hora está em Lisboa. Porém, também se esqueceram que as mesmas estradas que trazem as pessoas são as mesmas que levam as pessoas. E depois isto teve o efeito de que as pessoas acabassem por estar a habitar em sítios isolados e monofuncionais e de caráter suburbano, e longe de tudo, e por vezes tem que fazer quilómetros para comprar um pão, porque estou no meio do nada. E isto agrava os movimentos pendulares e a dependência do automóvel, do transporte individual, com todos os efeitos e consequências graves que isso acarreta. E por outro lado, as redes e os serviços de transporte coletivo não acompanharam esse crescimento desenfreado das cidades. Portanto, o problema dos transportes provém em grande parte também do mau planeamento urbano e da desarticulação do planeamento dos transportes coletivos urbanos. Mas acredita agora que vai mudar alguma coisa? Não. E porquê? Porque nós consideramos que deveria haver um elemento, um documento essencial, que é um plano de deslocações urbanas, que é um documento que existe nos sistemas, em alguns sistemas europeus de transportes, e que melhor funciona, como em Paris, como em França ou na Alemanha. E qual é a importância deste plano de deslocação urbana? É que é um plano que reflete as políticas regionais e as políticas públicas regionais e municipais, e também é um plano que é sujeito a alargadas consultas públicas, coisa que aqui não há. Isto que está a ser concebido, nada disso é tido em conta. E este mesmo plano de deslocações urbanas inclui uma coisa muito relevante, que é a conta pública dos sistemas de deslocações, porque às vezes não se disponibiliza transportes porque se diz aquilo é caro, não compensa, porque tem poucos passageiros. Exatamente, mas o problema é que existem aqui muitas contas, muitas despesas latentes, e nestas contas tem que ser verificada, e tem que haver uma estratégia também de integração e coesão social, e também uma maior coerência e justiça social nas políticas públicas do território, do ambiente e da energia. Isto esteve previsto por lei para ser implementado em 2009, mas não sei porquê isto não avançou, e isto era importante para poder diminuir os gastos escondidos. Agora, relativamente à sessão que ocorreu muito rapidamente, sim, também. muito simples, tentar, a AML ficou por responder e esclarecer algumas questões. Por exemplo, o Concelho de Vila Franca de Xira tem uma geografia de deslocações pendulares condicionada sobretudo por dois eixos, que é a linha ferroviária do norte e a autoestrada. Portanto, o desequilíbrio do funcionamento entre os dois é registado diariamente, sendo o ferroviário muito penalizado pelo baixo serviço de ligação dentro dos perímetros de transporte urbano. Isto é, as pessoas são muito mal servidas, o transporte ferroviário é muito mal servido de serviços coadjuvantes. Portanto, ficou por saber qual é a política de transportes para o Concelho que a AML preconiza. Por outro lado, o custo da dispersão urbana agrava o déficit e a dívida do município, que tem a ver, isto é relativo àquelas despesas e custos latentes, e portanto nós consideramos que a alternativa passa por desenhar redes de transportes coletivos urbanos com outros níveis de serviço e uma maior cobertura regional.
Portanto, ficou também por apresentar resultados dos estudos para o Conselho e quais os custos de funcionamento dessas redes, e também saber se já foi feita a conta pública do sistema de deslocações urbanas do Conselho. Vamos avançar, Okay. vamos avançar, Rui, está bem. Fernando Paulo, ficou, tal como referiu que o Rui, por esclarecer qual é a estratégia para o Conselho de Vila Franca de Xira relativamente à questão dos transportes públicos? Bem, a Assembleia Municipal reuniu sobre esta matéria e reuniu com o primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa e reuniu propositadamente na Castanheira do Ribatejo, que é a nossa freguesia mais periférica relativamente ao centro da cidade de Lisboa. Porque é exatamente ali que nós achamos, sobretudo por alguns investimentos estratégicos que foram definidos pelo Governo para aquela zona, nomeadamente a plataforma logística Lisboa Norte, que não serve só o Conselho de Vila Franca, serve a metrópole inteira, achamos que deve ser ali, ou deve a Castanheira ser abrangida por um passe metropolitano e as pessoas serem tratadas da mesma maneira, quando residirem dentro da área metropolitana de Lisboa, independentemente do local onde efetivamente se encontram a residir. Por um lado. E por outro lado, porque também achamos, e aí tem sido uma discussão que todos os partidos presentes nos órgãos autárquicos também têm defendido, que as portagens a existir deviam estar ali e não deveriam partir o Conselho de Vila Franca ao meio. E, portanto, deve ser aquele espaço de entrada verdadeiramente na área metropolitana de Lisboa. Eu não vou repetir muito o que foi dito aqui, porque estou genericamente de acordo com o que foi conversado, mas acrescento aqui um aspecto que me parece relevante. O histórico do transporte público em Portugal foi muito mais definido pelos operadores do que pelo interesse público que os operadores deveriam desenvolver. Aliás, não deixa de ser interessante que mesmo quando o transporte, o operador é público, as decisões que toma são muitas vezes tomadas por razões de interesses de outra natureza que não o transporte propriamente dito. E não tem que ser interesses negativos, mas interesses económicos são de certeza. E a reboque da Troika, a gente sabe a quantidade de medidas que foram tomadas sobre os transportes públicos e sobre os operadores públicos de transporte muito em concreto. E, portanto, os horários reduziram, o número de percursos reduziram também e, portanto, todo o sistema respondeu sempre, não à necessidade de mobilidade das pessoas na área metropolitana de Lisboa, mas a outras coisas e a outros interesses. Ora, o que é que eu acho que falta? Falta massa crítica e falta autoridade. Foi dado um passo. E o facto de se ter responsabilidade da área metropolitana de Lisboa, pela parte que lhe foi atribuída por lei, é um bom caminho, mas não chega. Porque a área metropolitana de Lisboa tem a responsabilidade exclusivamente sobre o transporte rodoviário. Ora, o transporte público de massas, sem menosprezar o rodoviário, tem que ser o ferroviário. E tem que ter o metro. E tem que ter um conjunto. E tem que ter o fluvial, porque estamos numa área metropolitana que tem o rio a atravessá-la pelo meio. E, portanto, é absolutamente fundamental que haja uma decisão de responsabilização com poder e com autoridade sobre alguém. Pode ser a área metropolitana de Lisboa. Ou não. Eu defendo que deve ser sempre alguém supramunicipal. Na minha opinião, até deve ser a área metropolitana de Lisboa, mas que consiga definir um conjunto de medidas impostas sobre os operadores para articular definitivamente o transporte ferroviário, o fluvial e o rodoviário. Porque há aqui algumas coisas que eu acho que ninguém entende. Faz algum sentido que a linha do comboio, que os autocarros façam exatamente o mesmo percurso que a linha do comboio? Faz algum sentido que a linha de metro faça exatamente o mesmo percurso que os autocarros? E por isso, muitas vezes, e o Rui, começámos este programa exatamente a falar disso, o facto de alguém que vive em Vila Franca e trabalha em Oeiras. Porquê é que reina a deslocação em transporte público tem que passar pelo centro de Lisboa? Porquê é que as periferias, todas elas, que hoje já são polos dinâmicos, seja de turismo, seja de habitação, seja de economia, porquê é que essas periferias nas grandes cidades não estão interligadas entre si? E têm que ficar. Porque há cada vez mais, e o Rui Perdigão também levantou isso aqui, há cada vez mais a necessidade de haver uma mobilidade que não é sempre policentrada na capital. Portanto, as pessoas não vão todas para o centro de Lisboa.
vão muitas vezes para outras zonas da área metropolitana de Lisboa. Ora, este pensamento é um pensamento que tem que estar absolutamente em cima da mesa e não deixa de ser interessante. Eu costumo, às vezes, por brincadeira, comentar isto com os meus amigos. Não deixa de ser interessante que Portugal seja dos poucos países em que, certamente, o dono de uma carreira de autocarros tem dinheiro para comprar uma companhia aérea. Isto dá conta que, provavelmente, a lógica do funcionamento de todo o sistema de transportes, nomeadamente o rodoviário, não tem estado a servir o verdadeiro interesse de mobilidade das pessoas e da cidade. Agora, eu acho que a gente todos percebeu que o caminho que temos que fazer é mesmo este. É preciso acabar com as 7.000 tarifas, arranjar tarifas simples que toda a gente entenda. Para quem viaja regularmente, para quem só precisa de ir naquele dia a determinado sítio. Vamos ver se isto será... tem que ter leitura. Mas também devo dizer, e justiça seja feita, na discussão que foi feita na Assembleia Municipal de Vila Franca, todos os partidos, todos os intervenientes, acabaram por pôr o dedo na ferida e, sob o ponto de vista do fundamental, estarem de acordo. Eu também quero referir, porque muitas vezes discute-se isto um pouco superficialmente, que a área metropolitana de Lisboa, numa competência relativamente recente, tem feito um esforço no sentido de procurar sistematizar o que nunca teve sistematizado. Porque estes poderes estavam sempre ou muito repartidos dentro de cada município, ou estão num nível tão macro que não tinha uma adequação ao território. Portanto, eu acho que pela primeira vez encontramos aqui uma dimensão que pode permitir um pensamento global. Agora, se vai ou não vai ter poder para impor a sua vontade, eu tenho dúvidas com estes instrumentos legais à sua disposição, tenho muitas dúvidas que o tenha. Mas também não nos podemos esquecer, e eu não posso, porque sou de esquerda, não posso deixar de acreditar que o facto da CP e dos transportes fluviais do Tejo serem empresas com capitais públicos, que não seja dada uma certa abertura para perceber que isto é preciso fazer assim. E só mesmo para terminar uma outra nota. Também acho que está na altura de nós perdermos alguns preconceitos territoriais relativamente à operação de determinadas empresas. Eu acho que o metro tem que sair de Lisboa. Já saiu. O metro enquanto empresa, enquanto operação. Já chega. Amadora, Odivelas e Lourdes, calma. Já chegamos mais. Tem que sair mais. A Carris, que neste momento é uma empresa com um pensamento público explícito, é possível também que ela alargue o seu âmbito de ação. Portanto, eu acho que há caminho aqui para fazer, no sentido de ganhar escala. Porque nós também no transporte público só conseguimos tornar as coisas mais baratas, aumentar os horários, se mais pessoas andarem de transporte público. Mas para isso é preciso criar as condições para isso. Tipo um exemplo, se nós passarmos a rede, resguardando as devidas distâncias, passarmos a rede de Madrid para cima do mapa de Lisboa, o metro chegaria quase a Santarém. E quais foram as duas grandes questões de transportes que ocuparam a discussão pública assim nos últimos 10 anos? Foi o novo aeroporto, ou a possibilidade de novo aeroporto, que não se concretizou. A rede de alta velocidade. O TGV, que também não se concretizou. Dos transportes públicos das áreas metropolitanas, sob o ponto de vista da discussão pública, da massa crítica, a discussão não teve aí. Falou-se na questão da tarifa única, as pessoas andam e precisam desse transporte todos os dias. A não avançar. É preciso mudar isto. Só três esclarecimentos e um comentário. Eu creio que nós estamos aqui primeiro, eu acho que o diagnóstico sobre a necessidade de investimento no transporte público foi comum aos quatro. O que a área metropolitana está a fazer neste momento é tentar elaborar um plano metropolitano de transportes e a criar uma nova autoridade metropolitana de transportes. Portanto, a área metropolitana não tem qualquer tipo de intervenção até agora. Aliás, as competências da área metropolitana são muito reduzidas. Só poderá haver isto se os municípios delegarem responsabilidades que são suas na área metropolitana. É preciso que os municípios digam não, nós delegamos as nossas responsabilidades porque achamos, eu defendo um governo regional,
O Fernando, se calhar, defende só a área penso que essa metropolitana. questão não é defendida, pelo menos da parte do PSD, não delegar Não é essas do PSD, não creio competências. que seja do PSD. Eu acho que não podemos confundir um conselho com o PSD. Eu acho que uma coisa é um conselho, outra coisa é o PSD, creio eu. Porque, como sabem... eu Neste fui- caso, o PSD no Conselho, Não, que não não defende. sei se é assim. Não sei se o Eu David. creio que é Eu capaz acho de ter que o- votado contra a delegação das Sim, sim, competências. portanto, eu acho Mas que- acho que pode ser até estou contra cada pelo delegação facto de de se trabalhar competência noutro AMA. conselho. Isto às vezes já há razões que... Pronto. Que a razão desconhece. Mais ou menos. Eu ainda há bocado disse um prazo errado. Portanto, tem que ser adjudicado até dezembro de 2019. Portanto, é nessa fase dos concursos que estamos. Só queria dizer aqui a tal nota, o apontamento final. Como sabem, eu tive cargos públicos de responsabilidade durante 12 anos numa cidade que é a única na área metropolitana de Lisboa que há mais de 50 anos tem uma empresa municipal de transportes. E eu estou a dizer isto aqui porque é a cidade da Europa onde há menos uso de transporte particular. Para nós percebermos que, efetivamente, se uma empresa de transportes funcionar como deve ser, nós usamos menos o carro. Podíamos ir ao concreto e perceber que é fundamental o Estado investir. Porque se o Estado não investir, as pessoas não vão continuar. Essa questão também há pouco coloquei ao David, porque foi aqui defendido também por parte do nosso comentador, do Rui Rei, que a Câmara tinha toda a capacidade de ter uma empresa de transportes, e até deu o exemplo do Barreiro. Sim. Do exemplo do Barreiro, de Cascais e de Lisboa. São Mas- os três que têm empresas. Não é a mesma coisa. A Carris Eu percebo. passou agora a ir para a Câmara de Lisboa. A Cascais tem uma parceria público-privada numa empresa municipal. O que o Barreiro tem são os serviços municipais de transportes coletivos do Barreiro. É como o SEMAS Vila Franca, Mas se a diferença quisermos. está no género ou se serve ou não as necessidades das pessoas? A diferença Isso- está no modelo de gestão. Mas- A diferença pode estar também no modelo de gestão. E, portanto, e é uma empresa com mais de 50 Não fui ao anos. pormenor na 60. altura. É um bocadinho diferente, mas o Rui conhece perfeitamente isso. Mas para que todos tenhamos o mesmo nível de informação, o que custa neste momento o transporte rodoviário na área metropolitana de Lisboa são 461 milhões de euros, sendo que o Estado apenas investe 26 milhões e as autarquias investem 9 milhões. Portanto, o grosso efetivamente sai das pessoas, que são 425 milhões. Portanto, ou o Estado mete mais dinheiro e conseguimos chegar ao tal passo social único, ou então é impossível, naturalmente. Mas Não digo impossível, há digo uma questão. que é É muito porque difícil. O EDP, Os também municípios- podia meter mais dinheiro. Diz? A EDP também podia meter mais Todos, dinheiro. vários, não é? 400 milhões de euros agora. Não, mas há algumas carreiras rodoviárias, não é? Sim, Que sim. só acontecem porque os municípios, através das comparticipações dos espaços, Sim, está aqui, dos os- espaços escolares, Não, fazem isso é com outra que elas coisa. aconteçam. Exato, ou haver mais Porque frequência. Fora da São 6 milhões e época, meio. fora da época São escolar, 6 milhões há e meio, ligações que isso. pura e simplesmente suprimidas. deixam de acontecer. São 6 milhões e meio, os circuitos especiais são 3 milhões e 100, portanto, para o grosso, que é o que nos interessa, 461 milhões, se juntarmos tudo, vamos perceber que quem paga efetivamente os passos são as pessoas. E, portanto, para que Vila Franca e Mafra, que são dos mais distantes, passem a pagar o mesmo que os que pagam em Loures ou na Amadora, os concelhos limítrofes de Lisboa, é obrigatoriamente necessário que se invista. Vamos terminar então este tema. Como já repararam, falta discutir a proposta do Partido Socialista, que seria a reabilitação urbana. Uma vez que o tempo já vai avançado, eu pergunto em primeiro lugar ao Fernando Paulo e depois aos restantes, não se importam que este tema fique para o próximo checkmate? Muito bem. E chegamos a acordo, começo eu. Exato. Muito bem. Queres começar tu? Pode ser. Queres ser No o próximo primeiro? programa, se todos estiverem de acordo, Sim, senhor. Sim. Para mim. então, tem que ser assim uma coisa mais firme, que é para só ouvir na nós rádio. eu não tenho absolutamente nenhum problema. Mas é requalificação Mas- ou reabilitação? É para deixarmos clarificado que a Regina ficou Fiquem confusa. abertos, Não, se não, calhar na pode ser, próxima pode fica, ser. Não é, fica, pode ser fica a requalificação e juntam a reabilitação. Pode ser reabilitação. requalificação e reabilitação. Temos só que utilizar os termos certos. Posso só deixar um desafio
Sim, sim. Eu acho que é interessante nós apresentarmos os temas, mas eu acho que era muito interessante que as pessoas que nos ouvem e que nós não cumprimentarmos, porque somos todos mal educados. Eu cumprimentei, fui o único que cumprimentei. É verdade, David. Exato. Mandem-nos temas, perguntem-nos coisas. Eu gosto imenso de ouvir. Fica novamente esse desafio. A par dos outros checkmate, nós estamos sempre disponíveis para questões que queiram colocar ao painel. Ou um de vocês em específico, questões, sugestões e dúvidas podem enviar para a página de Facebook do Checkmate, também para o e-mail martacarvalhal@irisfm.pt. Recordo também que podem visionar este Checkmate já a seguir no canal do YouTube da Rádio Iris e também a partir do meio-dia 10 mais ou menos, no canal 258 da MEL. E claro, regressamos na próxima semana com mais uma edição do Checkmate. Bom dia.